Oi galera, voltei, eu sou a Ju Palermo. Eu tô usando óculos porque eu tô com uma cara desacabada hoje, que ninguém merece ver, então eu vou ficar de óculos, tá? E esse vídeo é sobre o capítulo 2 da obra O Curtiço, do Aloysio Azevedo. É uma série de vídeos resumo que eu tô fazendo, então se você não viu o primeiro, volte pra ver sobre o primeiro capítulo, tá? Oi gente, eu fiz uma cagadinha, eu filmei com o celular em pé, perdão, tá? Prometo que nos outros eu vou prestar atenção, mas esse eu não vou fazer de novo, então vê aí do jeito que tá, desculpa. Sorry. Bom, o que você não pode esquecer sobre o capítulo 2? Passam-se 2 anos desde o capítulo 1 e o Curtiço só vai prosperando. Prospera cada vez mais. E aí a gente tem a inveja que o Miranda sente dessa prosperidade do João Romão, né? O Miranda, aquele rico comerciante de tecidos, na verdade a gente viu rico, entre aspas, porque a grana é do dote da mulher dele, né? E aí ele morre de inveja, né? Diz aqui no livro, custava-lhe sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro. Pô, ele que é um cara que tem aí nome, né, comerciante e tudo mais, dono de loja, blá blá blá. E esse cara aí que é um idiota, que vive em mangas de camisa e de tamancos, né, como eles dizem no livro, que é um bosta, e tem tudo isso, tá cheio de dinheiro, cada vez mais dinheiro, ele morre de inveja, né? Ele ficava pior ainda nos domingos, quando, no livro ele diz, ele era obrigado a ouvir que vinha do Curtiço aquela exalação forte de animais cansados, né? E o fartum de bestas no coito, características naturalistas aí de comparar os seres humanos a animais, né? Ele ficava muito puto e morria de inveja, então, do João Romão, tá? E aí ele tem uma ideia, como é que eu posso ganhar dele nessa briga? Eu já sei. Eu vou atrás de um título de barão, porque aí, porra, né? Aí eu sou barão, eu sou demais. E aí ele se empenha, então, pra conseguir esse título. Ele vai mudar os seus modos, né? Vai fazer aquela politicagem, escravo das conveniências, disfarça a inveja do vizinho e tudo mais. Bom, a gente tem um pouco mais sobre a Zulmira, que é filha do Miranda com a Estela, que é uma menina de 12 para 13 anos, muito frágil, muito doente. E também ficamos sabendo um pouco mais sobre a galera que mora no sobrado, porque aqui a gente tem o Henrique. Quem é o Henrique? O Henrique é um mineiro, filho de um cliente, ele tem 15 anos, e ele é filho de um dos melhores clientes do Miranda lá de Minas Gerais. E aí, como um favor para esse cliente, ele recebe o Miranda recebe o Henrique na casa dele. O menino vem para estudar para medicina, né? Ele é filho de um fazendeiro muito importante. E como esse fazendeiro dava muitos lucros pro Miranda, o fazendeiro fala, escuta, meu filho não pode passar uma temporada aí na sua casa, que ele precisa estudar aí no Rio de Janeiro. Então o Henrique vem pra casa dele. E a dona Estela, como diz no livro, mostrou uma estima quase maternal pelo Henrique. Sei! Aham, tá bom. Bom, outros personagens que a gente tem ainda nesse segundo capítulo, que fala basicamente sobre o Miranda, né, sobre o sobrado do Miranda, a gente tem o Valentim, que é um moleque, né? Moleque era esse menino negro que fazia serviços, né? Tipo um criado, mas era uma criança, né? E ainda mais na criadagem eu tinha a Isaura, que também é uma mulata que trabalha na casa, e o Valentim, então, que era filho de uma escrava que foi alforriada. E a dona Estela gostava muito do Valentim e trata o Valentim melhor do que a Zulmira, inclusive, que é a própria filha dela, que a gente já sabe que ela não gosta da Zulmira porque a Zulmira é filha do Miranda e ela não suporta o próprio marido, né? Além, então, do Miranda, da Estela, da Zulmira, os criados e o Henrique, a gente tem o Botelho, que é o velho Botelho. O Botelho tem uns 70 anos e ele é insuportável, ele já trabalhou de muitas coisas, entre elas corretor de escravos. E agora ele tá velho, comido de desilusões e cheio de hemorroidas, né? Sem grana, e ele tá ali vegetando à sombra do Miranda. Ele trabalhou com o Miranda por um tempo e agora ele mora de favor na casa do Miranda, é um velho parasita, né? E aí ele tem ideias muito antigas, por exemplo, ele acha um absurdo essas leis que acabam com a escravidão, né? Ele vai considerar isso um grande absurdo. E aí nos almoços, na sobremesa principalmente, nossa, ele ficava puto quando eu ouvia falar do movimento abolicionista, reclamava muito. Todo mundo tem aquele tio reaça, dos almoços de domingo, dos jantar de Natal, aquele tio reaça. É o Botelho aqui, tá? Ele ficava puto, por exemplo, com a lei do ventre livre de 1871. Ele cita no livro como Lei Rio Branco, tá? Porque foi sancionada pelo Visconde do Rio Branco. E ele ficava muito puto. E aí no próprio livro ele diz assim, seu ódio voltava-se contra o Brasil, essa terra que, na sua opinião, só tinha uma serventia, enriquecer os portugueses, e que, no entanto, deixara a ele na penúria. O Botelho é uma pessoa desprezível, tá? Bom,
A sua grande paixão era a farda, ele amava tudo que precisa. Tá vendo? Veja, é o seu tio reaça dos almoços de domingo, né? Seu tio avô, de repente. Ele amava tudo que falasse de militarismo e tem uma parte muito massa que assim, ele ficava na rua e quando às vezes passava um batalhão, ele ia atrás acompanhando o batalhão. Tipo, não tem porra nenhuma pra fazer, né? Ele ia atrás acompanhando o batalhão e aí ele reclamava, ele chegava em casa, nossa, o comandante hoje pegou pesado. Tipo, bicha, por que você foi? Você não tinha nada que fazer lá. Né? Não tinha absolutamente nada pra fazer lá. Então Botelho é essa pessoa. E aí ele é uma pessoa amarga, então ele curtia as picuinhas entre o Miranda e a Estela, falava pro Miranda que ela não prestava, e ouvia também a Estela reclamando dele, né? Tem um trecho que o Miranda fala pra ele que ele se servia da Dona Estela como quem se serve de uma escarradeira. Que beleza, né, gente? Olha que visão mais bonita da mulher, só que não. E aí a gente tem um trecho em que o Botelho, esse velho que não tinha nada pra fazer, ele flagra a Dona Estela, mulher do Miranda, e o Henrique, este mocinho, esse novinho, que é isso, novinho? Esse novinho de 15 anos, são flagrados então pelo Botelho, eles estão lá no muro, né? Dona Estela encostadinha no muro, o Henrique ali, aí, meu Deus do céu, Suzana Vierice de Dona Estela com o Henrique de 15 anos. E aí ele fala, não, relaxa. Na verdade ele vê os dois e ele fica só olhando um tempinho antes de tal. E aí depois de um tempo, primeiro ele dá uma espiadinha, né? Pra guardar aí material, talvez, pros seus momentos de solidão. E aí ele se mostra e fala, não, relaxa, não vou contar nada pra ninguém e tal. Fica tranquilo. Eu entendo, e é uma frase sensacional, eu entendo que dessa vida a gente só leva o que come. Botelho, palmas pra você, tá? E aí ele diz, eu só acho que vocês têm que ter um pouquinho mais de cuidado da próxima vez, porque do mesmo jeito que eu ouvi, outra pessoa podia ver, né? Mas eu não vou contar nada, não vou contar nada. E aí ele vai trocando ideia com o Henrique, fala, eu até gosto muito de você, Henrique. Eu simpatizo muito com a sua pessoa, né? Pega na mão do Henrique, começa a falar com ele, afagando a mão do Henrique, fala, olha, não se meta com donzelas, entende, né? Donzelas, no caso, as moças virgens, né? Que donzela só dá dor de cabeça. Agora as outras, lá, o bem, manda mesmo, tá? Olha o que ele fala sobre a Dona Estela. Meu rico amiguinho, quando uma mulher já passou dos 30 e pilha a jeito um rapazito da sua idade, é como se descobrisse ouro em pó. Gente, tá aí Suzana Vieira, grande diva da teledramaturgia brasileira, que é tão ruim que ela fica boa, que ela não nos deixa mentir, né? Dona Estela, então, é enlouquecida aí com a juventude, a beleza, os primores da juventude de Henrique. Aí ele fala, continua, não só com ela, mas com todas as que derem mole pra você, vai lá e lasca mesmo. Só cuidado com as donzelas e cuidado com as prostitutas por causa das moléstias, né? Como ele diz, não coma as virgens e as putas, porque as virgens o pai vai dar trabalho e as putas você pode pegar doença. O resto, amor, passa a vara, é o conselho que o Botelho dá para o Henrique. E aí ele fica acariciando o Henrique de um jeito que o Henrique até fala, ele fala, não, vem cá, meu, você é desconfiado. Ficamos aí com essa impressão de pedofilia, né, do velho Botelho pra cima do Henrique. Bom, isso é o que a gente tem então no capítulo 2. E depois eu volto pra falar do 3. Beijos, queijos, curta, compartilhem e até!